A monarquia foi estabelecida no Brasil num grande pacto da elite brasileira que tinha duas intenções fundamentais. A primeira, a manutenção da unidade territorial. Para que o Brasil tivesse o tamanho que tem, era necessário um modelo político forte, e o império centralizado trazia essa solução. Se não fôssemos uma monarquia imperial, muito provavelmente o Brasil não teria o tamanho que ele tem hoje, nós teríamos um país dividido em vários países menores, como aconteceu com os nossos vizinhos aqui da América Hispânica. Então, para ter esse tamanho era necessária a monarquia. O segundo ponto é que, inicialmente, havia um pacto da elite brasileira pela manutenção da escravidão. Os nossos vizinhos, ao se tornarem independentes, também fizeram imediatamente a abolição. O Brasil será o último país ocidental a abolir a escravatura. Então, a elite brasileira, ao adotar a monarquia, pretendia manter a dimensão territorial brasileira. Isso era uma necessidade especialmente da elite sudestina, e manter a escravidão. Passados os anos, a monarquia vai perder as suas bases de apoio. Primeiro, a base econômica. Com a abolição da escravatura, muitos fazendeiros abandonam a monarquia porque ela perdeu uma de suas principais serventias, né? Havia se estabilizado a dimensão territorial brasileira, ou seja, já não havia mais movimentos separatistas, então a monarquia já não era mais necessária para evitar o separatismo e tampouco para manter a escravatura, já que em 1888 a herdeira do trono assina a Lei Áurea. A tendência Sim. Foi a República. Exato. Então a monarquia vai perder o apoio dos fazendeiros. Vai perder o apoio das Forças Armadas também. O movimento republicano é especialmente forte no seio do Exército. Havia uma rivalidade entre a Marinha e o Exército naquele momento. Claramente a Marinha era pró-monarquia e o Exército era pró-república. No início do Império, a Marinha vai receber mais investimentos, mas a partir da Guerra do Paraguai, o Exército ganha força. Então, perde seu apoio militar. Há também uma ruptura muito simbólica entre o trono e a igreja. A monarquia instituiu o regime do padroado. Os padres e bispos eram servidores públicos no Brasil e respondiam ao imperador, né? E o imperador vai ter uma divergência com o papado, né? Então ele perde o apoio da igreja na questão dita maçônica, que se torna a questão dos bispos, né? E nós vamos ter um último problema, que é a perda de energia do modelo imperial. Então, rompe-se com a igreja, rompe-se com o exército e rompe-se com a elite econômica brasileira. Dom Pedro II é um homem dotado de grande prestígio pessoal, grande prestígio. Há um evento interessante ocorrido pouco antes do fim da monarquia no Teatro do Rio de Janeiro, em que alguém grita "Viva a República" enquanto o imperador saía do teatro. E todos os cavalheiros ali presentes, inclusive os republicanos, desembainham a espada em proteção a ele. A força pessoal de Dom Pedro talvez fosse suficiente para que ele conseguisse refazer acordos sob uma nova ótica, já não mais escravista, por exemplo. Mas o imperador já idoso, doente, com uma herdeira considerada inapta para as funções públicas, né, talvez não tenha usado de seu prestígio pessoal. Importante frisar que logo após a deposição, a Marinha se oferece para intervir no caso e o navio imperial é interceptado no litoral baiano. E a Marinha faz uma oferta armada, né, de iniciar um contragolpe, né? Mas Dom Pedro II já não tinha energia para se envolver nesse caso, né? Então ele segue para a Europa. Então eu diria que a perda das colunas de sustentação do regime, a falta de iniciativa do próprio imperador para se manter, né, foram essenciais para a queda da monarquia no Brasil.